para que a gente possa fazer uma revisão daquilo que a gente já tem aprendido, até que isso se torne um cimento nos nossos pés e essas circunstâncias não nos derrubem, por mais difícil que ela seja. Amém? Então, meus irmãos, eu gostaria de pelo menos começar nessa noite. Pode ser que eu faça em 2 ou 3 domingos essa revisão, mas hoje eu gostaria de começar aqui falando sobre fundamento. Amém? Gente, olha só, o próximo slide aí, Lê, por favor. Vocês sabem o que é isso daí? A Arca da Aliança. Gente, olha aqui, a Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Velho Testamento é antes de Cristo, Novo Testamento é depois de Cristo. Lá no Velho Testamento, o povo construiu esse objeto, que é a Arca da Aliança. Para que servia? Ele era uma caixa de madeira revestida de ouro, que tinha 1,10 m. E essa arca foi construída para guardar as tábuas dos 10 mandamentos. Vocês lembram dos 10 mandamentos? Quem lembra aqui dos 10 mandamentos? Deixa eu ver. 3 só. Gente, 10 mandamentos. Essa Arca da Aliança guardava os 10 mandamentos. E também era um veículo de comunicação de Deus e o povo. É assim que Deus se comunicava e se manifestava para o seu povo. Aí o que aconteceu? Davi quis levar essa Arca da Aliança aí para Jerusalém. E aí o que ele fez? Ele prestou atenção em todos os detalhes para garantir o sucesso dessa jornada até Jerusalém. A Bíblia diz que ele buscou conselho dos capitães e milhares e de todo o povo. E ele acreditava que era necessário a unidade e o consenso popular para o sucesso dessa jornada da arca até Jerusalém. Ele planejou um grande evento, organizou um desfile e até mesmo mandou construir um carro novo, especialmente para aquela ocasião, para transportar essa arca lá para Jerusalém. Davi fez tudo isso. Olha o cuidado que ele está tendo, a dedicação que ele está tendo para levar essa arca lá para Jerusalém, lá no Velho Testamento. E aí o que aconteceu? Eles estavam indo bem, a arca certamente estava se movendo, eles estavam experimentando o mover de Deus. E tudo estava indo bem até que eles chegaram a um determinado lugar, aonde a marcha teve uma parada brusca. Porque a Bíblia diz que os bois tropeçaram, que estavam levando a arca para Jerusalém. E eles estavam experimentando o mover de Deus e estava indo tudo bem, até que os bois tropeçaram. Aí teve uma parada brusca naquele mover de Deus, no meio do seu povo. E aí Davi foi consultar o Senhor, foi buscar a Deus. Senhor, por quê? O que aconteceu? E Davi obteve a sua resposta. Qual era a resposta para o fracasso dessa jornada? É que tinha uma ordem, um princípio, um fundamento de Deus para transportar a arca. Não era para ser levado pelos bois, era para ser levado pelos levitas.
palavra fala em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 15. Os filhos dos levitas trouxeram a arca aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Era assim que tinha que fazer. Existia um princípio que Davi deveria ter observado para levar o mover de Deus, para carregar o mover de Deus. E esse episódio na vida do Davi foi um fracasso na vida e na liderança dele, porque ele não observou um princípio, um fundamento, algo que Deus tinha estabelecido para carregar a arca. Eu não sei se você já percebeu, mas Paulo, no texto de 1 Coríntios, ele compara os ministros do Senhor aos bois. Ele fala que para não tapar a boca do boi quando ele pisa no trigo, quando ele está trabalhando. E em que contexto ele está falando? Dos ministros do Senhor. E o que nós aprendemos? Que lição que nós tiramos de tudo isso? Que muitos ministros do Senhor estão tropeçando por não prestar atenção em princípio que Deus já tinha estabelecido, que não pode ser mudado, que não pode ser mexido, que não pode ser alterado, que não é relativo, é absoluto. E isso reverbera no tropeço da igreja. Os ministros tropeçam por não observar o fundamento, e isso reverbera no tropeço da igreja. E sabe por quê? Porque falta fundamento. Uma vez eu fui convidado para fazer um trabalho numa congregação em outro estado, muito longe daqui, vocês não conhecem, e eu fiquei 15 dias lá ministrando todos os dias numa congregação que tinha explodido num mover de Deus. Eles em um ano encheram o galpão de 323 pessoas. E aquele louvor era assim, uma atmosfera impactante. Até alguns que eu toco aqui, a gente toca aqui, eu aprendi com eles alguns cânticos. E quando eu cheguei lá, naquele lugar, o Espírito Santo falou para mim: olha, você precisa consolidar os que estão aí para morrer. Tem poucos aí que vão ficar firmes. Precisa consolidar esses para que eles não morram. E aí eu fui procurar o que significa consolidar. Consolidar significa colocar num lugar seguro, longe de perigo. Sabe o que coloca a nossa vida num lugar seguro, longe de perigo? Volta um slide aí, Lê. Fundamento. Fundamento coloca a sua vida num lugar seguro, longe de perigo. Mas nós precisamos observar esses fundamentos. E não podemos mudar, não podemos alterar, não podemos mexer, como Davi fez. Para que o mover de Deus não acabe, não tenha uma parada brusca por tropeço dos ministros do Senhor. Amém, meus irmãos? Muito bem. Próximo slide, Lê. Então, para que a gente não ficasse assim, mas então qual é o nosso fundamento como igreja? Os apóstolos já estabeleceram o nosso fundamento. Olha aí o texto de 1 Coríntios capítulo 3, do 10 ao 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, quem está falando isso foi Paulo. Ele escreveu isso há 2000 anos atrás. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja bem como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Olha o texto de Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Meus irmãos,
os apóstolos do primeiro século, eles já lançaram o fundamento, não precisa inventar. Já foi lançado o fundamento, nós só precisamos edificar em cima. Você percebeu que os dois textos têm fundamentação e edificação? Tem as duas palavras aí, nos dois textos, no de Coríntios e no de Efésios. Por quê? Porque a nossa vida como igreja, ela sempre vai se movimentar nessas duas palavras. Ou nós estamos lançando fundamento, ou nós estamos edificando em cima. Ou não estamos lançando fundamento, ou não estamos edificando em cima. Hoje nós vamos revisar o fundamento, que aliás, a cada ano eu tenho feito aqui essa revisão, não sei se você já percebeu. Mas eu gostaria que a gente prestasse atenção nesse fundamento, porque a gente vai edificar em cima. A gente vai edificar grupo caseiro em cima, a gente vai edificar equipe de louvor em cima, a gente vai edificar evangelismo em cima, a gente vai edificar os dons em cima, a gente vai edificar as famílias em cima, a gente vai edificar a criação de filhos em cima, a gente vai edificar a administração de finanças em cima. Todas as outras atividades que nós temos como igreja, nós vamos edificar em cima de um fundamento. Mas esse fundamento pode mexer. A edificação, muitas vezes, ela muda a maneira, o jeito, a intensidade, mas o fundamento não pode mexer. Amém. Amém, meus irmãos? Bênção demais. Próximo. Primeiro ponto aqui da nossa revisão do fundamento, o propósito eterno de Deus. Meus irmãos, prestem atenção aqui. Deus tem um propósito que é eterno. Esse propósito eterno de Deus não é a salvação do homem. O propósito eterno de Deus é ser o pai de uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a sua glória. Nós aprendemos isso em Gênesis 1, 27, 28 e Romanos 8, 28 e 29. Eu não vou ler aqui e não vou me aprofundar nisso. Isso aqui você vai se aprofundar lá no seu grupo caseiro. Aqui é só uma revisão por cima. Mas essa revelação, essa verdade, precisa virar um cimento dentro do seu coração. Amém, meus irmãos? Uma família fala de unidade. Muitos filhos fala de quantidade. Semelhantes a Jesus fala de qualidade, e para a glória de Deus fala de finalidade. Então, gente, olha só, às vezes a gente vai edificando a nossa vida, e nessa edificação a gente vai buscando a Deus, porque nós temos necessidades. Deus, me abre uma porta de emprego. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. Deus, eu preciso daquilo outro agora. Tudo bem, mas nessa edificação nós não podemos perder de vista o propósito eterno de Deus, meus irmãos. Por quê? Porque não é Deus que vive para atender às nossas necessidades. É nós que existimos para realizar o propósito. Amém. Por que nós acordamos a cada manhã? Para cooperar com a unidade, para cooperar com a quantidade, para cooperar com a qualidade e para cooperar com a finalidade. É por isso que nós acordamos a cada manhã. Sabe por que nós vamos trabalhar? Para cooperar com a unidade, quantidade, qualidade e finalidade. Sabe por que nós congregamos? Para cooperar com a unidade, quantidade, qualidade e finalidade. Sabe por que nós existimos? Para cooperar com a unidade, quantidade, qualidade e finalidade. Nós não somos o centro. Nós existimos para cumprir o propósito. O que nós temos feito para cumprir o propósito? Nós existimos, nós estamos aqui hoje para que cada um que está aqui coopere com a unidade da igreja. O inimigo é a divisão. Coopere com a quantidade da igreja. Como? Pregando o evangelho e fazendo discípulos. É assim que a gente coopera com a quantidade. A gente está aqui, a gente acorda a cada manhã, a gente vai trabalhar, a gente existe para cooperar com a qualidade. Ou seja, com a semelhança de Jesus,
no nosso caráter. O inimigo é o pecado. Nós existimos para que o nome dele seja reconhecido, seja honrado, seja reverenciado, e não do nosso ministério. Bem. O propósito tem uma finalidade: a glória dele. Segundo, seu Alessandro, quem é Jesus Cristo? A vida e obra de Jesus Cristo. Ele sempre existiu, ele se tornou carne e osso, ele nunca pecou, ele fez grandes obras, morreu para os nossos pecados, ressuscitou, foi exaltado e voltará. Nós precisamos saber quem é Jesus Cristo. Ah, eu sei quem é Jesus Cristo, aquele homem lá que morreu na cruz, não é? Muito mais do que isso, irmão. Você precisa conhecer ele. Ah, é o Filho de Deus. Muito mais do que isso, irmão. Você precisa conhecer Jesus, por favor. Você sabia que Jesus é Deus? Você sabia que ele se esvaziou da sua glória e veio aqui em carne e osso e andou entre nós, 100% homem? E nunca cometeu nenhum pecado, nem pensamento? E aí ele fez grandes obras, morreu na cruz miseravelmente, naquela cruz, por uma coisa que ele nunca fez. Mas aí ele ressuscitou, foi exaltado, e um dia ele vai voltar. E nesse dia, para alguns vai ser terrível, para outros vai ser maravilhoso. Mas todos nós teremos que comparecer diante do seu tribunal. Nesse dia não vai ter manipulação, não vai ter articulação, não vai ter fama, não vai ter status, não vai ter reputação, não vai ter nada. É nós, a verdade e a cruz. Nem desculpas. Nem desculpas, nem justificação e nem argumentação. É nós, a verdade e a cruz. Nesse dia eu quero olhar, estar de pé, jogar aos pés dele e falar: é por você, foi tudo por você. Então eu não quero perguntar para você se você memorizou os textos. Eu quero perguntar se você está olhando para ele, porque a palavra fala assim, ó, olhando firmemente para Jesus. O que é olhar para Jesus? É você colocar a sua concentração interior nele. Você tem uma concentração interior. Por exemplo, você pode estar sentado aqui agora, mas a tua concentração interior está preocupada no boleto que vai vencer amanhã. Essa é a sua concentração interior. Então, essa sua concentração interior tem que estar ocupada com ele, preenchida com ele. Por quê? Porque nós somos transformados como, irmãos? Por observação. Lembra do texto de 2 Coríntios 3,18? Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos o quê? Transformados na sua própria imagem, pelo Espírito. Então, se você ficar olhando para Jesus, admirando, com a sua concentração interior colocada nele, o Espírito Santo vai agir em você, no seu caráter. Ah, mas como é que eu vou olhar para ele, Márcio? Eu vou ficar imaginando aqui, Jesus... Não, irmão. Aqui, ó. O que a Bíblia diz sobre ele. Abre lá e fica olhando. Desliga o WhatsApp e fica olhando. Fica observando. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Então, meus irmãos, olha só. Nós não somos membros de religião. Ah, de que religião que você é? Não, nós não somos membros de religião. Nós pertencemos a uma pessoa. Nós não somos religiosos. Nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso dono. Amém. Amém, meus irmãos? Vocês estão aqui? Sim ou não?
Bênção demais. Próximo, seu Alessandro. Novo nascimento. Gente, Atos capítulo 2, versículo 38, mostra como que faz para uma pessoa experimentar o novo nascimento. E aí está dizendo o seguinte, que a pessoa tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. É assim que faz. Gente, olha aqui. Para nascer de novo, para ser um discípulo, para se converter, para ser salvo, não tem que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. O que tem que fazer? O que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia? Que tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. É assim que faz. Qualquer pessoa que quer sair do império das trevas e entrar dentro do reino de Deus, tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. Qualquer ser humano que quer ser salvo, tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. Qualquer ser humano do planeta Terra que quer começar a seguir Jesus, ele tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. É assim que faz. Se entrar uma pessoa aqui agora e olhar assim para a gente, eu quero ser salvo, o que eu tenho que fazer? O que a gente vai falar para ele? O que mais? É assim que faz. Aí amanhã lá no seu trabalho, a pessoa vira e fala assim para você: rapaz, eu tive um sonho que eu tinha que ser salvo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Você vai falar o que para ele? Ele tem que aceitar Jesus? Não, gente. Não tem isso na Bíblia. A pessoa tem que fazer o quê? Fazer o que está na Bíblia. Se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. É assim que faz. Quarto, seu Alessandro, arrependimento. Gente, olha só, essa é uma palavra muito esquecida. É um fundamento muito esquecido. Que triste. Olha só, João Batista pregou arrependimento, Jesus Cristo pregou arrependimento, os apóstolos pregaram arrependimento. Agora, gente, sabe todas as viagens que eu fiz pelos estados do Brasil e nos países que eu rodei, sabe o que eu percebi? Que o povo de Deus, ele quer pecar como um adulto e se arrepender como uma criança. Peca como um adulto, faz cada coisa procedente. Mas na hora de se arrepender, é uma criancinha: ai, eu não aguento o arrependimento, é pesado demais. Me poupa. Não, tem que se arrepender. Tem que se arrepender como adulto. Nós precisamos ser guiados a um arrependimento responsável, bíblico e profundo. O arrependimento ele deve ser acompanhado de confissão de pecados, de pedido de perdão, de reparar o dano que foi causado. Eu defraudei o William aqui, na frente de vocês. Eu vou chamar vocês todos aqui no dia que eu defraudei e vou confessar e vou pedir perdão como um adulto. Eu pequei como um adulto, eu tenho que me arrepender como um adulto. Nós não podemos pecar como adulto e se arrepender como criança. Você percebe? O fundamento, ele leva a gente para o próximo nível de maturidade. Mas a igreja, ela não sai do berçário de um modo geral. A igreja, de um modo geral, não estou falando aqui da nossa localidade, tá? Eu rodei bastante. A igreja não sai do berçário gospel porque o arrependimento é uma palavra muito esquecida. Não se prega mais o arrependimento. O que prega é: a tua vitória vai chegar, o teu milagre vai acontecer. Isso é conveniente.
Porque mantém a igreja usando fralda. Na fralda, no berçário. E o fundamento apostólico, ele vem para levar a gente para o próximo nível de maturidade. Então nós precisamos avançar para as coisas sólidas, meus irmãos. Qual é a diferença de arrependimento e remorso? O remorso me afasta de Deus e dos irmãos. O arrependimento me aproxima de Deus e dos irmãos. Fulano sumiu, está com remorso. O arrependimento verdadeiro e genuíno é uma profunda tristeza pelo pecado, não pela consequência que o pecado vai me causar. É o ladrão que chora porque ele roubou e não porque pegaram ele. Então as pessoas, elas choram pelos seus pecados descobertos, denunciados. Ao passo que o verdadeiro arrependimento é chorar pelos pecados secretos. Abre parênteses aqui, nem pecado secreto deveria ter, né? Então o verdadeiro arrependimento é quando eu choro pelo delito, pelo pecado que eu cometi, não porque alguém me pegou em flagrante e me descobriu. E um dia, meu irmão, tomei uma surra de uma pergunta e eu quero compartilhar a surra. Como eu não sou egoísta, a pergunta que o Espírito Santo fez para mim foi o seguinte: Márcio, se as pessoas não soubessem dos seus pecados, você choraria por eles? O pecado que nós cometemos é pior do que o pecado dos incrédulos. Porque quando nós pecamos contra a luz que nós possuímos. Os incrédulos não possuem luz nenhuma. Nossos pecados são piores que os pecados dos demônios. Por quê? Porque os demônios nunca pecam contra a cruz. Jesus não morreu pelos demônios, Jesus morreu por nós. Nós, meus irmãos, temos que pegar uma terrível antipatia do pecado. Meu irmão, Deus te observa quando ninguém está observando. E Ele vê quando você tem tudo para pecar e mesmo assim você diz não. Resistir e produzir. Amém. Arrependimento, meus irmãos, coisa séria. Fundamento, não pode ser mudão. Nem maquiado, nem repaginado. Quantos minutos já deu? Eu esqueci de cronometrar. Você está cronometrando? Tá vendo? Quanto? 49? Graças a Deus. Próximo, senhor Alessandro. Batismo em Cristo. Gente, olha só. O texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, fala o seguinte, ó. Todos aqueles que foram batizados em Cristo. Gente, nós não somos batizados na água. Nós somos batizados em Cristo. Olha o que a Bíblia está escrevendo aí, ó. Nós somos batizados em Cristo. Com água. Porque o elemento natural utilizado para batizar no Novo Testamento é a água. E aí lá a palavra grega é baptos. O que significa baptos? Submergir inteiro na água. É assim que faz. Ah, mas Márcio, não é jogar aguinha na cabeça. Tem que mergulhar inteiro o caboclo, o sujeito.
Gente, depois de arrependimento. Depois de arrependimento, olha só, o arrependimento precede o batismo, porque Atos 2,38 fala o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Tem que ter fé? Tem, porque Marcos 16 diz o quê? Quem crê e for batizado será salvo. Não é ser batizado quando criança para depois, quando crescer, crer. Não. É quem crê e for batizado. Tem que crer antes. Então, se você está arrependido, se você crê, eu te batizo em cima do teu arrependimento e em cima da tua fé. Meus irmãos, nós não somos batizados para tocar no louvor. Nós não somos batizados para ficar com a filha do pastor. Nós somos batizados porque a gente está arrependido dos nossos pecados. E porque nós cremos. É por isso que nós somos batizados. Aí, a gente vai desfrutar de todas as realidades espirituais que o batismo tem. Porque, gente, olha só, batismo não é um ritual, não é um símbolo, não é uma profissão de fé pública, é uma realidade espiritual. Aliás, tem 5 realidades espirituais que acontecem no batismo. E eu não vou falar aqui agora, isso aí você vai se aprofundar lá no seu grupo caseiro. No meu livro, que está ali no fundo, o primeiro capítulo, Porta, Caminho e Alma, o que é arrependimento, batismo, as 5 realidades espirituais do batismo, o Espírito Santo, está tudo ali, se você quiser, está ali. Amém, meus irmãos? Vocês estão aqui, não? Sim ou não? Está dando sono? Não? Se eu ver você, eu vou vir aqui, ó. Eu vou dizer, tchau! Seis, seu Alessandro. Enchimento do Espírito Santo e os dons. Gente, olha aí, ó, o texto de Atos 2,38, que a Alexandra leu aqui com a gente hoje, ó. Recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vocês é a promessa, para os vossos filhos e todos os que estão longe, isto é, para todos que Deus chamar. Meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo é para todos. Não caducou lá no primeiro século, no dia do Pentecostes, aquele negócio lá que é só para eles, não é para o nosso tempo. Não! Está escrito. Isso aqui tem que ser um cimento, porque se você ainda não foi bombardeado por esse falso ensino, mais cedo ou mais tarde você vai ser. Aí você vai bambear, opa, mas espera aí. Então presta atenção. Eu estou há 18 anos caminhando, meu irmão. O que eu já vi de teologia maluca. E cada argumento, se você não tiver fundamentado, vai tropeçar que nem os bois. Presta atenção. Presta atenção. E os dons do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte, ó, de maneira que não vos falte nenhum dom. Gente, os dons espirituais é para os nossos dias. Os dons espirituais não caducou lá no primeiro século, lá na igreja primitiva, no dia do Pentecostes, e é só para aqueles homens lá e para nós não. Não. Olha, está escrito. E para nós também, não caducou no primeiro século. Amém, meus irmãos? Amém. Próximo, senhor Alessandro. Porta, caminho e alvo. Gente, olha só. Isso daí nós também estamos cansados de aprender, né? 1 Coríntios Colossenses capítulo 1, versículo 13, fala que ele nos transportou do império das trevas para o reino de Jesus.
Mateus 7,13 diz assim, ó: entrai pela porta estreita. O versículo 14 fala: apertado é o caminho. Filipenses 3,14: prossigo para o alvo. Porta, caminho e alvo. Tem 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Ou elas estão do lado de fora, ou elas estão do lado de dentro. Depende. Se elas passaram pela porta, elas estão do lado de dentro. Se não, elas estão do lado de fora. E para passar pela porta, tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. É assim que faz. Gente, olha só. Quando nós passamos pela porta, nós somos justificados. Tem 3 processos aqui da salvação. Gente, isso aqui é beabá. Sabe o leitinho? Quando nós passamos pela porta, nós somos justificados. Quando nós entramos no caminho, nós estamos sendo santificados. Quando a gente chegar no alvo, nós seremos glorificados. Justificação, santificação e glorificação. Passado, presente e futuro. Espírito, alma e corpo. Eu não vou aprofundar isso aqui, você vai fazer isso lá no seu grupo caseiro. Porque tem muito discípulo entrando em crise, porque a hora que o boi tropeça no caminho, eu não passei pela porta. E não entende que na porta ele foi justificado, não há mais condenação. Agora ele está no processo de santificação, por isso que entra nessas crises. Beabá, gente, justificação, santificação e glorificação. Meus irmãos, por favor, hein? Por favor. Tem gente que fala assim: eu me arrependi, fui batizado e recebi o Espírito Santo. Pronto, está tudo pronto, está tudo feito, não preciso fazer mais nada. Não! Arrependimento e batismo, receber o Espírito Santo é só a porta de entrada, tem um caminho inteiro pela frente. Faz 18 anos que eu estou nesse caminho aí. Eu estou totalmente resolvido no meu coração. Porque o caminho ele vai provar as decisões que nós tomamos lá na porta. A gente não diz que Jesus é o Senhor, que a gente quer ser discípulo, então o caminho vai provar isso. Vai provar você. Vai provar as decisões que você tomou lá na porta. E aí, quando suas expectativas não forem atendidas, vai negar a fé? Oito, seu Alessandro. Evangelho do Reino de Deus. Gente, olha só. Mateus capítulo 4, versículo 34 fala o seguinte, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando as sinagogas, pregando o Evangelho do Reino. Gente, olha só. Por que a Bíblia classifica o Evangelho que Jesus pregava como Evangelho do Reino? Porque tem outro Evangelho. Lá naquela época, debaixo das barbas de Paulo, já tinha outro evangelho. Qual o evangelho? Aquele evangelho que oferece benefícios sem apresentar com clareza as condições para que uma pessoa seja seguidor de Jesus. Então esse evangelho falso, ele diz assim, Deus vai te dar vitória, o perdão dos pecados, a paz, a vida eterna, o céu, vai te livrar do inferno, e tudo que você precisa fazer é levantar a sua mão e repetir a fórmula: eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador. Gente, quem não quer esse trem? É só isso que tem que fazer? Tem aqui levantar a mão? Eu vou ter perdão, eu vou ser livre do inferno, eu vou ter paz, eu vou ter abundância, eu vou ter tudo esses trem aí? Só que aqui levantar a mão e repetir a fórmula? Uau, o top das galáxias. E prosperidade ainda vem no pacote? Meu irmão. Gente, olha só, a gente brinca, mas não estamos falando com nenhum tipo de arrogância nem desprezo. Não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de conceitos.
Esse conceito é uma sofisma. Não existe bilhete de garantia de entrada no céu no seu bolso só por repetir a fórmula, gente. Jesus falou, Jesus falou. Quem quiser me seguir tem que negar a si mesmo e tomar a cruz. Ele falou, Jesus deixou claro. Só que às vezes eu me assusto de ver que parece que tem na mente de muitos, ninguém fala, mas parece que tem na mente de muitos aquela mentalidade assim, ó, aquele conceito assim, ó, a cruz é uma condição para eu ser presbítero. A cruz é uma condição para eu ser evangelista. A cruz é uma condição para eu ser pastor. A cruz é uma condição para eu ser maduro. Não! A cruz é uma condição para qualquer um começar a seguir Jesus. Em Marcos capítulo 8, versículo 34, fala assim, ó, que Jesus convocou a multidão e os seus discípulos. E ele falou para todos eles, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Me siga. Nove, seu Alessandro, senhorio de Cristo. Gente, olha só. Vocês estão aqui? Está cansativo? Está dando sono? Tá. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e crê no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Romanos capítulo 14, versículo 9, diz o seguinte: foi precisamente para isso que Jesus morreu e ressuscitou. 2 pontos. Para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Filipenses capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5 diz o seguinte: nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Jesus como Senhor, e nós como os vossos servos. Gente, todos esses textos estão nos dizendo que nós precisamos confessar Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Não diz Salvador. Nenhum texto diz para confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Meus irmãos, eu li a Bíblia 14 vezes inteira, de capa a capa. Não existe nenhum versículo, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, que promete salvação para o pecador, que levanta a sua mão e repete a fórmula: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não existe esse versículo na Bíblia. Mas está cheio de texto falando que nós temos que confessar Jesus como nosso Senhor. Márcio, peraí, para tudo. Você está querendo nos dizer que Jesus não é o Salvador? Não, irmão, não é isso que eu estou dizendo. Jesus é o Salvador, o único, bendito, glorioso Salvador. Mas, vírgula, qual é a condição bíblica para que esse Salvador me salve? Eu tenho que submeter a minha vida debaixo do seu senhorio, e a consequência disso é que ele se torna o meu Salvador, porque não tem salvação sem senhorio. Jesus não é Salvador daquele que ele não é Senhor. Ah,
Márcio, então você está propondo que a gente mude a fórmula? Ao invés de a gente repetir, eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador, a gente repita, eu aceito Jesus como único e suficiente Senhor? Não, irmão. Por quê? Porque essa palavra que confessar vem do grego exomologeu. Vamos ver, repete aí comigo. Exomologeu. Muito bem, estamos falando grego. Está vendo? Aqui você aprende a palavra e aprende o grego também. Essa palavra confessar vem do grego exomologeu. Sabe o que significa? Comprometer-se com. Não é repetir com a boca. Quando ele fala aqui, confessar, ele não está falando repita com a boca. Ele está falando se comprometa com. Eita glória! 10. A natureza original da igreja. Meus irmãos, é o título do meu livro, A Igreja e Sua Natureza Original. Dediquei o capítulo 6 inteiro para aprofundar isso daí. Gente, olha só. Então as pessoas perguntam assim, qual igreja você vai? Irmão, a natureza original da igreja não tem nome próprio. É só igreja. Ponto final. A única distinção que a Bíblia faz de igreja é geográfica. A igreja que estava na cidade de Jerusalém. A igreja que estava na cidade de Antioquia. A igreja que estava na cidade de Corinto. A igreja que estava na cidade de Tessalônica. Quem mora em Tessalônica são os tessalonicenses, quem mora em Corinto são os coríntios. Por isso a epístola de Paulo aos Coríntios. Coríntios não era o nome da igreja. A igreja não tem nome. A igreja não tem nome. Você viu o nome aqui? Placa. Viu não, né? Pois é. Isso aqui é coisa séria. É coisa séria. Não podemos mudar. É fundamento. Ah, Deus me disse para pôr esse nome. Disse nada. Meus irmãos, o que mais que nós aprendemos sobre igreja? Que igreja não é prédio. Igreja são pessoas que nasceram de novo. Então nós não vamos na igreja. Nós somos igreja. Nós falamos erradamente. Eu vou para a igreja, eu esqueci minha carteira na igreja, eu moro a 4 quarteirões da igreja. Isso não é igreja. Isso é um galpão, um prédio de tijolo e cimento. Só isso. Igreja somos nós somos igreja. Você imagina se Pedro, o apóstolo, estivesse aqui do meu lado agora. Oi Pedro, muito prazer, meu nome é Márcio. Oi Márcio, muito prazer. Pedro, eu tenho uma novidade para te contar. Nós estamos pintando a igreja, Pedro. Aí o Pedro, pintando a igreja, Márcio. Ah, entendi o que você quer dizer. As irmãs estão na frente do espelho se maquiando, é isso que é pintar a igreja? Porque na cabeça deles, eles jamais imaginaram que um dia a gente ia chamar o prédio de igreja. Porque eles aprenderam direto com Jesus Cristo que igrejas são pessoas. Ah, Márcio, mas como é que a gente vai chamar então? Usa a sua criatividade. Nós vamos na reunião, nós vamos no encontro, nós vamos no ajuntamento, nós vamos no salão, no prédio, no galpão. Tem tanta criatividade que a gente pode usar. E a divisão, ela é uma caricatura grotesca da igreja. Uma vez o Jorge Mitian estava contando que ele estava na fila do correio
pegou a senha, e um judeu lá em Buenos Aires, tem muito judeu, não linda, achar muito judío, não? No barrio, qual é esse? Once, Bananeira Once. Tem um bairro lá em Buenos Aires, tem muito judeu, tem uma sinagoga de judeu. E o Jorge Mitian estava no correio, pegou a senha, sentou, no correio tinha um judeu do lado dele aqui. Aí ele, para pregar o evangelho para o judeu, ele disse assim: oi, eu gostaria, você é judeu, né? Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Eu não entendo vocês, judeus. Jesus Cristo veio para vocês e vocês o rejeitaram. Aí o judeu virou para o Jorge Mitian e falou assim: você é pastor, não é? Eu falei: eu também tenho uma pergunta para você. Eu não entendo vocês, cristãos. Vocês falam que o Messias de vocês ia juntar os filhos de Deus que estavam divididos. Mas vocês todos estão divididos, vocês são uma bagunça, eu não entendo vocês. O que ele ia falar, meu irmão, para o judeu? A igreja, meus irmãos, ela está dividida. Não sei se você já percebeu ou se você já está anestesiado contra isso. Mas isso é uma realidade que não agrada a Deus, que não glorifica o nome de Jesus, e é um péssimo testemunho para o mundo crer, porque Jesus orou: Pai, que ele seja o mundo, para que o mundo creia. Então, nós não podemos simplesmente deitar a cabeça no travesseiro e está tudo bem. Nós vamos começar a nos incomodar com isso. Amém, meus irmãos? Amém. 11, seu Alessandro. Eita, quantos minutos? 46? 46? 52? Não, deixa eu estar. Bom, meus irmãos, já deu 50 minutos. Eu vou parar por aqui, para não ficar muito cansativo. Nos meus próximos turnos eu vou dar continuidade nessa revisão aí. Amém? Amém. Tá bom?